O Flamengo iniciou ontem a sua temporada 2024. O povo manauara recebeu o elenco do Flamengo com muito carinho e a equipe do técnico Tite retribuiu com uma goleada 4-0 sobre o Audax e cabia bem mais, inclusive. Então vamos falar sobre esse jogo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Hoje, aquele vídeo tradicional pós-jogo que já não acontecia há um tempo, né? Esse período aí, sem jogos, a gente ficou falando de diversos assuntos aqui, e agora a gente volta com os vídeos pré-jogo, pós-jogo. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Você que está chegando agora, se inscreve no canal. Você que já está aqui sempre, não esquece de deixar o like, que é muito importante para a gente que produz conteúdo. E vamos botar uma lupa nesse jogo do Flamengo, nessa vitória para 4-0. Vamos olhar aqui para alguns aspectos táticos bem interessantes. O técnico Tite aproveitou para fazer alguns testes, algumas variações táticas, e eu quero mostrar elas para vocês no vídeo de hoje. Tá bom? Vinheta é muito rápida e na volta, vamos falar de tática? Aquele recadinho básico antes da gente seguir para o conteúdo. Uma oportunidade muito bacana para vocês que querem conhecer um pouco mais sobre futebol, que querem aprofundar o seu conhecimento sobre esse jogo que eu sei que vocês amam tanto. É o curso Sistemas Táticos do Laboratório do Futebol. O preço é muito em conta, o custo-benefício é ótimo. O link está aqui na descrição, vale muito a pena, eu recomendo demais. Tem outros cursos aqui também do Laboratório do Futebol e que você pode encontrar também aqui na descrição desse vídeo, os links para poder conhecer um pouquinho mais. Todos os cursos do Laboratório do Futebol são muito bons, eu recomendo demais. E tem também o clube de membros do canal Falando de Tática, o link também está aqui na descrição, vale a pena. Vire membro desse canal agora, não perca tempo. Fechado? Vamos falar então sobre esse 4-0 do Flamengo em cima do Audax e vamos entender essas variações táticas que o Tite promoveu no jogo de ontem, aproveitando sabiamente uma partida que é praticamente de pré-temporada para poder testar algumas variações. Então, vamos olhar para isso agora. Bom, a primeira novidade já veio na plataforma de jogo. Para quem imaginava ver o 4-3-3 que o Flamengo usou durante essa reta final de temporada de 2023 no trabalho do Tite, tivemos surpresas. Como é que o Tite estrutura esse 4-3-3 dele? Como é que ele estruturou, né, em 2023? Dessa forma aqui, né? Usando esse triângulo de ponta baixa que a gente chama, ou seja, o vértice do triângulo, a ponta do triângulo fica no pulgar, ou seja, você tem um triângulo em que o pulgar é a ponta mais baixa. Você tem as outras duas pontas no Gerson e no Arrascaeta. Isso é um tipo de 4-3-3. A gente viu o Flamengo ontem fazer uma variação de 4-3-3 para 4-2-3-1, em que você pode também interpretar como 4-3-3 assim, com o Gerson mais alinhado com o Arrascaeta, ou melhor, com o Gerson mais alinhado com o pulgar e não com o Arrascaeta, e aí você tem esse triângulo virando a ponta para o outro lado. A gente chama de 4-3-3 com triângulo de ponta alta, ou seja, você tem o Arrascaeta sendo a ponta do triângulo, né? O triângulo virado para o Arrascaeta, virado para a baliza do adversário, com o Pulgar e o Gerson mais baixos. A gente viu bastante essa estrutura e eu vou explicar isso um pouquinho no detalhe para vocês já, porque que eu interpretei dessa forma, né? Bom, quando o Flamengo começava a construir, a gente viu algumas variações interessantes também. Uma delas era o Ayrton Lucas, mais alinhado ao Léo Pereira, mais alinhado ao Fabrício Bruno, essa saída de 3 com os dois zagueiros e com o lateral esquerdo, e aí o Varela vinha se juntar ao Pulgar para poder ser um volante ali, um lateral que faz também esse corredor central, e o Flamengo nessa estrutura de 3-2-5 com os dois meias mais avançados, empurrando a última linha, dando profundidade ao time. Sempre a ideia é ter um time também muito agrupado, também vou falar mais sobre isso durante esse vídeo hoje, tá? Outra variação dessa construção, aqui a gente está vendo o Varela, né, também destacado aqui como esse jogador que vem fazer essa função mais central, tá? Ele também fez outras funções que eu também vou falar já. E aí a gente viu também algo que me agrada muito, acho muito interessante, o Gerson baixar muito, por isso que eu falei desse 4-3-3 muitas vezes, ou seja, o Gerson mais baixo e o Arrascaeta um pouco mais avançado. Me agrada muito ter o Gerson mais baixo, porque ele é um cara importante para a saída de bola, faz muito bem esse pivô, recebe a bola, gira e joga, raramente vai perder a bola recebendo essa bola de costas, e aí você tem o Varela, em vez de estar ali mais junto ao Pulgar no corredor central, ele vem dar amplitude aqui,
O Ayrton Lucas vem da amplitude do outro lado, você tem essa estrutura aqui com os 2 zagueiros e os 2 volantes, por assim dizer, Pulgar e Gerson, e aí você tem Cebolinha e Luiz Araújo trabalhando um pouco mais por dentro, mais próximos do Arrascaeta, mais próximos do Pedro, o time bem agrupado ali para também ter um trabalho mais curto, um jogo interior, um jogo associativo, tá? A gente viu o Arrascaeta ser um cara que ficou como esse enganche, muitas vezes como um cara mais avançado, com muita liberdade para se movimentar, ele gosta de trabalhar assim, e o Tite usá-lo dessa forma potencializa o uruguaio da camisa 14, tá? Também é interessante a gente perceber nessa estrutura a formação desse quadrado aqui, ó, que é formado pelos 2 zagueiros, Gerson e Pulgar, 2 meio-campistas e 2 zagueiros. Esse quadrado tem sido bastante utilizado em times da Europa para poder gerar superioridade numérica quando o time está construindo, poder gerar vantagem e assim qualificar a saída de bola, gerar uma saída de bola mais limpa para o time poder progredir com mais tranquilidade, por assim dizer, tá bom? A gente viu também uma outra variação que era o 2-3-5, e aí você tem os 2 laterais mais próximos, o corredor central, o Gerson e o Arrascaeta mais avançado, você já tem o Gerson de novo mais avançado para poder pesar essa última linha, e a ideia é sempre ter um time muito bem distribuído em campo, com muitos jogadores próximos da zona da bola. E aí aqui eu vou destacar para vocês, né, esses 2 pontos em amplitude, tá? O Cebolinha e o Luiz Araújo dando essa amplitude, abrindo essas linhas do adversário, passando essas linhas para poder gerar espaço nas janelas, nesses intervalos entre zagueiro e lateral, zagueiro. É sempre importante essa amplitude para poder gerar esse tipo de espaço. Outra situação, outra estrutura que me chamou a atenção foi ver Gerson e Arrascaeta em alguns momentos fora do bloco, os 2 baixando um pouquinho para gerar essa estrutura aqui, essa situação aqui, que é os 2 laterais dando amplitude, os 2 meias, os 2 pontas, melhor dizendo, mais dentro, mais próximos do Pedro, e o Flamengo muito bem distribuído, muito bem agrupado, com os 2 meias um pouquinho fora do bloco para achar passes, para poder se associar, e o time fazendo essa estrutura de 2-3-5 com os 2 meias mais próximos do Pulgar, ao invés dos 2 laterais. Interessante essa variação, e eu quero explorar isso num vídeo daqui a pouquinho, em breve eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tipo de variação, o que isso gera, vou explorar um pouquinho mais essa estrutura aí, tá bom? E aí quando você tem esses 2 laterais dando amplitude, você consegue potencializá-los para que eles possam fazer ultrapassagens, para que eles possam gerar esse tipo de situação aqui de profundidade, né? E aí a gente viu o Flamengo fazendo gols com os laterais ultrapassando por fora e também por dentro, né? O lance que gera o escanteio do primeiro gol é uma ultrapassagem por dentro, Cebolinha está fora, o Ayrton Lucas está dentro, ele ultrapassa, faz o cruzamento, a bola acaba indo para escanteio, o Flamengo faz um gol, e também no gol do Pedro, o Varela faz uma ultrapassagem por dentro, o Luiz Araújo está fora, o Varela ultrapassa por dentro, faz o cruzamento para trás, a bola chega para o Gerson e vai parar no pé do Pedro, que faz aquele belíssimo gol. Então, muita variação entre o lateral dentro e fora, trocando de posição com o extremo. Isso é muito interessante, confunde bastante a marcação do adversário. E aí, aqui o destaque para o Gerson e o Arrascaeta, em alguns momentos ali, baixando um pouquinho para poder estar fora do bloco, olhar um pouco o jogo de frente, tá? Outra situação que me chamou a atenção foi quando o Flamengo estava um pouco mais avançado, né? A gente estava falando ali do Flamengo progredindo, chegando em último terço, né? Passando da segunda fase de construção, de uma fase de progressão, para entrar de último terço. Aqui a gente já está falando do Flamengo de fato, já em cima do adversário, entrando de último terço, e aí me chamou a atenção ver o Gerson em alguns momentos um pouco mais baixo do que o Arrascaeta, como a gente já tinha visto também na construção, na primeira fase de construção. Isso potencializa também a questão dos jogadores estarem mais agrupados, deixa o Arrascaeta como esse cara do entrelinhas em que ele atua muito bem, os 2 laterais dentro, os 2 pontas fora, como eu já mostrei para vocês, muita variação entre lateral dentro e ponta fora e vice-versa, tá? Em alguns momentos a gente pode observar o Arrascaeta já mais alinhado ao Pedro, como um segundo atacante mesmo, pesando essa última linha para poder receber, tocar rápido, girar. Ele faz disso bem, ele fica confortável com esse tipo de situação, e o Gerson um pouquinho mais na base da jogada. No segundo tempo teve a entrada do Gabi, e para quem pensou que o Gabi ia entrar na função do Arrasca por trás do Pedro nesse 4-3-3, ou se você quiser interpretar também como um 4-2-3-1, é possível também. Eu até imaginei que o Gabi poderia fazer esse camisa 10 aí, esse cara por trás do Pedro. Não foi isso que aconteceu. O Tite botou o Flamengo para jogar num 4-2-4. 4-2-4 é um esquema muito ofensivo, né, que pode gerar ali algumas situações de vulnerabilidades
defensivas para o time. Mas eu acho interessante esse teste, acho bacana o Tite testar. Por quê? Porque trata-se de um adversário muito frágil, que está defendendo ali com as linhas muito baixas. O Flamengo virou o primeiro tempo ganhando 3-0. Poderia ter sido mais, inclusive, no próprio primeiro tempo. Então, são situações que o Flamengo acaba encontrando em alguns momentos do ano, de enfrentamento com times muito mais fracos, em que vale a pena, sim, eventualmente, ter um 4-2-4 para você poder empurrar essa última linha do adversário, para você poder gerar situações de vantagem. Então, acho que vale sim o teste, tá? E aí a gente viu o Gabi, em alguns momentos, um pouco mais à esquerda, né? Ou seja, como esse atacante não aberto pela esquerda, mas nessa região do campo que vocês estão vendo aí, e aí a gente viu duas situações muito parecidas, né? Do Cebolinha recebendo a bola, o Gabi aparentando estar já mais recuperado dos problemas físicos que ele teve em 2023, fazendo o facão com muita explosão, com velocidade, e ele é muito bom nisso, tem um tempo muito bom. E o Cebolinha também tomando a decisão certa de fazer o passe, né? De não demorar, que algumas vezes ele demorava para fazer quando a confiança estava mais em baixa, né? E a gente viu essa situação aqui do Cebolinha fazer o passe para o Gabi. Uma que a gente viu mais assim, como a gente está observando agora, um facão mais longo, como a gente costuma chamar, né? O Gabi percorrendo uma distância um pouco maior. Depois a gente viu um facão um pouquinho mais curto, com ele já mais próximo da área, o Gabi fazendo o movimento e o Cebolinha de novo fazendo passe, mas o Gabi acabou não conseguindo finalizar a bola para as redes em nenhuma das duas situações, tá? Depois, o Tite fez algumas mexidas, entrou o Vitor Hugo, entrou o Alan, a estrutura de 4-2-4 permaneceu, entrou o Bruno Henrique também pela direita, depois acabou entrando só o Wesley no lugar do Varela, né? O Varela que fez um gol, fiquei contente de ver o Varela fazer esse gol, porque é um jogador que está precisando de confiança e o gol sempre dá confiança pro atleta, né? O BH entrou na direita, não me agrada o BH na direita, ele fica torto, fica com um perfilamento corporal totalmente errado. É um jogador que a gente vê ele como segundo atacante, ou até mesmo como ponta esquerda, às vezes, ser um jogador nota 9, e eu acho que ele, como ponta direita, ele cai para um jogador nota 6, eu diria, assim. Impressionante como é que ele apaga jogando nessa função, não me agrada. Inclusive, quando o Tite muda os dois de função, o time volta a crescer, o Cebolinha consegue trabalhar melhor como esse ponta de pé natural, de pé aberto, um cara 10 pelo lado direito. Cebolinha muito bem no jogo, para mim, o melhor jogador em campo. A gente viu um pouquinho mais o Gabi trabalhar um pouco mais pela direita também, quando o Cebolinha veio para cá. E aí a gente viu algumas situações, por exemplo, como essa daqui, né? Do Cebolinha pegar a bola aqui, quando o Flamengo estava em último terço, e fazer cruzamentos para o BH, esse cruzamento que o BH adora tanto receber, essa bola indo lá para o BH. Botou uma bola na trave, depois teve uma outra cabeçada também, em que ele tentou fazer o gol, o goleiro pegou. Então funcionou bem essa dinâmica do Cebolinha, ser esse cara mais aberto, achando o outro ponta lá, o BH, no cruzamento do lado oposto, que ele tanto gosta de fazer, né? E a gente viu depois no finalzinho do jogo, em algumas situações, né, em alguns momentos, o Cebolinha um pouco até mais em corredor central, trabalhando até mais centralizado, e o Gabi e o BH quase alinhados ao Pedro, mais por dentro, e os dois laterais dando amplitude, o Flamengo muito em cima do adversário, treinando mesmo, né, aproveitando para treinar variações, especialmente pensando em contextos em que o time vai enfrentar adversários muito recuados. Isso é muito importante o Flamengo trabalhar esse tipo de contexto, trabalhar esse tipo de situação, porque realmente é uma situação que o Flamengo encontra durante muitos e muitos jogos durante a temporada, tá? Defensivamente, teve uma subida de bloco que me agradou, esse 4-1-3-2 me agrada, é uma estrutura que me agrada. Ela pode gerar uma vulnerabilidade nesse espaço aqui que a gente vai ver agora, tá? Esse espaço aqui, e aí o que você pode fazer para minimizar esse espaço, para minimizar essa vulnerabilidade? Os laterais têm que estar muito atentos com o salto de pressão, né? Essa bola entrar nesse espaço aí que o Pulgar tem que cobrir muito espaço, nas costas dos dois extremos, essa bola conseguir chegar ali numa diagonal longa, num goleiro achar uma bola ali, os dois laterais têm que estar muito atentos, né? Muito atentos, melhor dizendo, perdão, para poder fazer esse salto e não gerar uma situação de vulnerabilidade para o time. Também é importante que os extremos façam essa corrida para trás também, caso essa bola chegue ali nessa região, para que não haja esse problema. Mas me agrada a estrutura do 4-1-3-2, porque pressiona bastante o adversário, e foi interessante ver essa estrutura no jogo de ontem. O ponto baixo, né, o ponto negativo da noite de ontem é o fato do Flamengo ter perdido muito gol, né? Então, um pouquinho de displicência, até eu diria, né? Um pouquinho de falta de foco ali na hora de finalizar. Faltou caprichar um pouquinho mais, né? Dá para entender também, a temporada começando, os jogadores ainda não estão com aquele refino técnico, né? Ainda não estão com a bola tão juntinho ali do pé, digamos assim, ainda estão retomando o ritmo de jogo, então até dá para a gente entender um pouquinho isso em relação aos erros de finalização, mas
cabia mais, cabia muito mais. Também é muito importante dizer que o time do Audax é muito frágil e que não dá para se empolgar tanto. Importante chegar lá, fazer o resultado, ganhar de 4 gols de diferença, amassar o adversário, é sempre importante. É assim que você tem que fazer quando você tem um adversário muito frágil. Mas também é importante não se empolgar com a vitória de 4-0 e achar que o Flamengo virou agora uma máquina. Tem que ir jogo a jogo, tá só começando a temporada, tem que observar a evolução, observar essas variações táticas que o Tite vai tentar promover, o que vai funcionar, o que não vai, né? O que vai realmente, de fato, virar padrão daqui para frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, vira membro do canal, só clicar aqui em Seja Membro. Muitas vantagens legais para vocês aproveitarem. Aquele abraço para vocês, até o próximo vídeo e eu fui.